Nós vamos estar falando um pouco aqui sobre, a parte das reflexões sobre a inclusão e educação digital no Brasil. Esse trabalho ele foi feito junto com a mestranda Simone Nogueira de Lima e eu sou a Márcia Pereira Sales. Somos aí mestrandas do curso de, Educação e Novas Tecnologias. Bom, essa reflexão pode passar. Ela está voltada desde o histórico da educação até quando se chegou à educação digital no Brasil. Trouxemos aqui algumas reflexões, em ordem cronológica aí da história, que a gente vai estar contextualizando aí nos próximos slides. Mas falando um pouco aqui nessa parte da reflexão, a gente entende que essas informações elas estão baseadas nas perspectivas dos teóricos como Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão e Gisele Finati Baraglio. A gente vai estar examinando aí de uma forma crítica esse desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, com potencial em relação à tecnologia, como um agente de fato de transformação social e educacional aí no nosso processo de ensino-aprendizado, pensando aí num contexto educacional. E aí no próximo slide a gente percebe aqui alguns fatores que foram de extrema importância para a raiz da nossa educação, pensando aqui no nível Brasil. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos principais em relação a essa ordem cronológica, iniciando ali com as práticas educacionais indígenas, que o autor ele enfatiza que essa educação ela é baseada na transmissão oral. Então, não havia ali um sistema de imposições ou punições. Eles valorizavam muito as experiências e as observações dos mais velhos. E esse aprendizado, ele ocorria através da participação direta nas atividades da comunidade, ou seja, esse conhecimento, ele era significativo em qualquer contexto que esse participante estivesse inserido, num contexto mais social, num contexto mais proximal e de interação com o outro. E aí, na sequência, a gente percebe que na história vem aí o período jesuítico, que foi no período de 1549 até 1759, onde essa imposição do modelo europeu, ele trouxe reflexões voltadas para o interesse político. E também em relação à parte elitistas. Não havia aí essa desigualdade muito forte nessa época, onde a separação ela era muito visível. E aí dificultava, de fato, essa valorização do saber popular que substitui aí as práticas educacionais indígenas. A gente consegue perceber uma mudança de paradigma muito grande em relação ao contexto dos indígenas até a era aí do período jesuítico. E aí aqui entra o período joanino, de 1808 a 1821, que trata da vinda da família real portuguesa, onde eles trouxeram mudanças significativas no contexto educacional, no sentido de que a criação de academias militares, escolas de medicina e direito foi uma eles enfatizaram a importância dessa educação, que mesmo ficando restrita a poucos, eles consideraram essa importância de mudança ali nesse período mais joanino. Então, conforme, Brandão ele destaca, que a cultura indígena ela representa aí um modelo de prática educativa integrada ao cotidiano, contrastando com os modelos impostos posteriormente, que restringiam de fato aí o acesso ao conhecimento, reforçando essa desigualdade social. Então a gente vê aí essa mudança que não teve assim um impacto tão forte, mas que nessas mudanças percebeu-se aí que cada um agia de forma com seus próprios interesses. E aí no próximo slide a gente traz aqui uma reflexão voltada, pode mudar, Wellington, a gente traz aí uma visão voltada para essa transformação dessa era moderna. Por quê? Porque por meio do Estado Novo, que foi uma outra parte aí desse processo da história da educação brasileira, que foi no período de 1937 a 1945, nesse período a educação ela foi reorganizada para atender ao mercado. Então, esse atendimento ele ficou mais focado na parte do ensino técnico e profissional. Então, essa Constituição de 1937 retirou do Estado a obrigação pela educação. Então, o que eles trouxeram como premissa, né? Que essa educação ela vem reforçando a desigualdade social,
ou seja, a obrigação direta pela educação que reforça essa desigualdade por meio dessa lei orgânica que foi eh, vista em 1942 a 1946, que foi apresentada, eles criaram então essas instituições do Sistema S, como o SENAC, como o SENAI, e onde eles consolidaram de fato a divisão entre o ensino clássico e o científico, com ênfase no tecnicismo, aprender a fazer, de fato, para mostrar o conhecimento numa mão de obra aí qualificada para atender o mercado de trabalho. E aí a gente consegue perceber a diferença das classes, né? E aí vem o regime militar, com o período de 1964 a 1985, onde o governo ele impôs forte repressão nas instituições de ensino, tanto silenciando os estudantes, silenciando os professores, e mesmo com a expansão dessas universidades, o acesso ele começou a ser controlado pelo vestibular, então não tinha acesso mais de todos, era somente quem participava da prova, né, do processo seletivo por meio do vestibular. Então a gente entende aqui que o Mobral ele foi criado para combater esse analfabetismo. E a Lei 5692/71, que enfatizou o ensino profissionalizante, acentuando aí o papel da escola como formadora de mão de obra e não transformadora social. Então, a forte visão aqui estava no que poderia ser entregue em relação ao mercado, capitalismo, né? E como criticado por Paulo Freire. E aí, segundo Vieira, essas transformações, elas refletem como a educação no Brasil esteve frequentemente subordinada a esses interesses econômicos e políticos, perpetuando desigualdades, também limitando o potencial transformador da educação. No próximo slide, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a parte de redemocratização e novos desafios. Então, por meio dessa Constituição de 1988, a gente percebe que a educação ela vem de encontro com o direito social, e não só uma parte utilizada, e também como dever do Estado, lançando essas bases para uma nova fase da educação brasileira. E aí a gente começa a entender a importância da LDB aí, que foi constituída em 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela reformulou esse sistema educacional, trazendo de fato avanços como a citação de instituições educacionais, mas também com o acesso contínuo restrito. E aí, se perpetuou aí essa persistência dessa desigualdade, mesmo por meio dessas constituições, dessas aplicações de mudanças aí dentro da nossa história. E aí, apesar desses avanços legislativos, as desigualdades no acesso à educação entre diferentes grupos sociais permaneceram como um desafio significativo. E aí, para Baralho aqui, ele coloca que existe uma necessidade de romper com esses modelos tradicionais de educação, permitindo essa construção, uma educação verdadeiramente democrática, para ser capaz, de fato, de atender essas necessidades reais da população e superar essa desigualdade social históricas que marcaram o sistema educacional brasileiro. E aí a gente começa a perceber essa questão das perspectivas teóricas da educação, né? Essas perspectivas teóricas, de acordo com o Brandão, que ele reforça essa importância de um modelo único de educação, principalmente quando ele coloca que a escola não é o único lugar onde ela acontece, e talvez nem seja o melhor. Ou seja, ele vem contra uma questão sistemática no sentido de reavaliar e trazer valores do aprendizado que eu tenho no dia a dia, no ambiente que eu estou, no ambiente que eu caminho, com as pessoas que eu estou convivendo, com todas as oportunidades que eu tenho na minha vida, assim sucessivamente cada um de nós, com esse aprendizado contínuo nas nossas vidas. Então ele defende que essa educação, ele é um processo coletivo, que vai além da sala de aula e envolve contextos sociais e culturais, porque cada um de nós temos competência e domínio para estar desenvolvendo cada vez mais conhecimentos de acordo com o ambiente que nós estamos, com as pessoas que nós estamos e com essa formação contínua aí que nós estamos dispostos a estar
aprendendo diariamente, assimilando essas informações. E aí Freire, ele destaca que o homem, ele é consciente, e na medida que ele conhece, ele tende a se comprometer com a própria realidade. A gente vem passando por um processo de desenvolvimento. Nós trouxemos aqui a importância da educação em nossas vidas, essas mudanças transformadoras que nós passamos. E ela vai ser contínua, porque a gente está disposto a estar aprendendo cada vez mais. Então, Freire, ele traz essa importância, esse valor da educação para nós enquanto cidadãos aqui nessa sociedade. E daí Baragro ela já traz que ela destaca de fato essa necessidade de romper com esses modelos tradicionais para construir essa educação democrática que atenda às reais necessidades da população, porque eu preciso entender o nível de realidade que eu estou inserida. E eu preciso ter esse equilíbrio para transformar essa aprendizagem de modo significativo na vida dos meus alunos, dos meus aprendizes, enfim. E aí, essas perspectivas teóricas, elas vêm aí convergente a uma crítica do sistema educacional tradicional que separa a teoria e a prática, defendendo uma educação vinculada à realidade dos estudantes e capaz também de formar sujeitos críticos e autônomos. E aí, por meio dessas perspectivas, a gente entende esse potencial transformador no próximo slide, que vai estar defendendo essa educação, principalmente fazendo um paralelo dessas raízes históricas da educação brasileira até chegar nesse ponto da educação digital como potencial transformador dos nossos alunos. E aí a gente entende que hoje a educação digital, a gente tem várias ferramentas que potencializam essa transformação, capaz de fato de democratizar esse conhecimento no século XXI. Então, para que isso seja eficaz, seja importante e transformador, isso deve ser combatido com as desigualdades históricas, garantindo o acesso equitativo e promovendo a inclusão de todos os grupos sociais, permitindo de fato esse sentimento de pertença, fazendo com que eles assimilam o conhecimento de forma assertiva no contexto real da vida deles, como o Freire ali enfatiza. E aí, mais do que tecnologia, a educação digital, ela traz que o uso de equipamentos envolve consciência crítica, diálogo e autonomia nos alunos do processo educativo, porque não é só apenas aplicar, mas é também conhecer, é saber para que serve, qual que é a importância disso. E essa formação integral, sendo necessária essa promoção, a formação do professor, adaptar metodologias pedagógicas e assegurar infraestrutura adequada. Porque a gente sabe, em vários contextos aí que a gente conhece, que a gente visualiza, existe essa disparidade de realidades. Então, eu posso ter todo um recurso, mas se eu não souber usá-lo de forma assertiva, de nada adianta. Então, eu preciso ter esse domínio, eu preciso me apropriar para que, de fato, essa ferramenta, essa educação digital, ela possa estar trazendo aí para as pessoas que estão próximas a mim, os meus participantes e alunos, ele, de fato, tenha esse potencial transformador na vida dele. E aí a gente tem um exemplo muito importante, trazendo aí, vinculando essa parte do potencial transformador, de autonomia do aluno, um exemplo do aluno Luiz Henrique, de 13 anos, que saiu num artigo aí de um jornal popular do Paraná, que foi um projeto do governo do estado do Paraná, que ofereceu 147 óculos para estudantes com deficiência visual, garantindo aí essa inclusão assertiva e efetiva desse aluno. Então, esse jovem, ele trouxe ali como depoimento dele ser um dos 147 escolhidos, um aluno que mora em São José dos Pinhais, num colégio estadual Anita, que ele trouxe que essa oportunidade de ter essa inclusão, de ser participante disso, mudou a vida dele, porque antes ele dependia dos familiares, dependia do professor, então ele tinha ainda essa resistência, porque tudo que ele precisava, ele tinha que estar buscando. E com o ganho dessa ferramenta, ele teve esse poder transformador em função da autonomia que ele conquistou. Autonomia para ler um texto, autonomia para estar visualizando uma apresentação, uma escrita, uma leitura. Isso fez com que ele fosse muito mais produtivo. E ele coloca que na escola
ele usa esse óculos como um poder, assim, transformador de quando o professor ele passa as informações do livro, as informações em relação às atividades. Então esse projeto Óculos Amigo, ele vem dentro dessa tecnologia assistiva trazendo um projeto que disponibiliza dispositivos, que traz esse acesso ao estudante, que traz essa autonomia com dificuldades visuais. E aí a gente entende que essa utilização de modo inteligente faz com que a inteligência artificial, ela auxilie a interpretação do ambiente. E muito mais exemplos aí que a gente conhece de pessoas que usam aí esses mecanismos para estar facilitando aí a sua vivência dia a dia aí dentro da área de trabalho, dentro da escola, faculdade, enfim. Eu também faço parte aí desse público de tecnologia inclusiva, porque a gente sabe que isso faz uma mudança muito importante na nossa vida e um contexto social muito mais autônomo. E aí, falando sobre essa promoção de autonomia, essa iniciativa, ela fala muito de fornecer equipamentos, promover a autonomia dos alunos e também fortalecer o compromisso com uma educação de direitos iguais. Então, esse aluno, mesmo com a deficiência visual dele, ele se sentiu igualitário com os outros alunos ditos normais que conseguiam assistir tudo. E essa inclusão efetiva do projeto, ela de fato demonstra a importância da tecnologia quando bem orientada. E aí, para fazer o fechamento nas considerações finais, por uma educação digital inclusiva, a gente traz aqui a conexão entre esses 3 autores e a gente chega aqui que, diante dessas reflexões, percebe-se que é muito importante um reposicionamento emergencial. Quando a gente trouxe aqui que é necessário um reposicionamento emergencial que tange a ética política e as práticas pedagógicas para promover uma educação verdadeiramente democrática e transformadora, ou seja, mudar urgentemente a forma como lidamos com valores, decisões e métodos na educação, tornando justa e capaz de transformar a sociedade. Até que ponto que eu estou me permitindo ter essa mudança, fazer parte dessa mudança na sociedade. E aí também, dentro dessas conexões, a gente entendeu sobre a importância das múltiplas abordagens. Nós, enquanto educadores, precisamos entender que precisa ter vários métodos dentro da educação, principalmente por ser promovida essas múltiplas formas de abordagem, sempre vinculadas à realidade do aluno, respeitando essas diversidades, tanto culturais quanto sociais, porque a educação ela deve usar diferentes métodos conforme essa realidade. E, por fim, a emancipação dos sujeitos, que traz aí o objetivo final, que deve ser essa emancipação dentro de uma construção de uma sociedade igualitária em termos de direitos e oportunidades, onde a tecnologia seja uma aliada na superação de desigualdades, ou seja, fazer com que nós sejamos libertos, autônomos e ajudar os indivíduos, tanto os nossos alunos como as pessoas que estão inseridas no nosso meio, a ter essa promoção dentro de uma sociedade justa e fazendo também com que as tecnologias elas venham de encontro com essa redução das desigualdades sociais que a gente percebeu aí ao longo do histórico. E aí essas reflexões, então elas apresentam, eh, tanto pelo autor Freire, quanto Brandão e Baraglio, que convergem para uma necessidade realmente de uma educação digital que não seja apenas incorporada por tecnologias, mas que também elas sejam fundamentalmente transformadas e transformadoras e inclusivas, capazes de contribuir para a superação dessa desigualdade social histórica que marcaram o desenvolvimento dessa educação brasileira. Então, o desafio que se coloca é utilizar essas ferramentas digitais não apenas como recurso pedagógico, mas também como um instrumento de transformação social, democrática do conhecimento e promoção de autonomia dos nossos educandos. Então, essa mensagem aí em relação à reflexão desses 3 autores, e eu coloco aqui as referências para que vocês conheçam do que nós baseamos aqui na nossa apresentação. Muito obrigada pela participação de todos vocês e eu encerro aqui a minha fala.